tudo bem? Prazer, meu nome é Beatriz Montenegro, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica e hoje eu trago um tema muito importante ao nosso momento. A questão do isolamento social junto de nossos filhos. Tem sido um grande desafio, não é verdade? Em parceria com a Celebre, nós preparamos este conteúdo para você, pai, mãe, colaborador, para que pudéssemos pensar juntos o que fazer com os nossos filhos neste momento e agora que estão entrando de férias. Vamos lá? Então vamos conversar sobre o que a gente pode fazer para entreter os nossos filhos que estão de férias em isolamento social. Nós temos dois cenários. O primeiro cenário que a gente precisa ver qual que você se encaixa. Se você programou as suas férias junto para o período de férias escolares e se isso se manteve na sua empresa. Porque se isso se manteve, você vai ter um tempinho maior para pensar nas propostas e nas atividades que aqui eu vou sugerir. Agora, se você não está de férias, a gente vai precisar pensar aí numa outra situação. Então, sobre essas duas situações, eu vou conversar com vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa olhar para o nosso filho e perceber qual é o perfil que o meu filho tem. Então, eu tenho um filho que tem um perfil mais explorador, meu filho tem um perfil mais motor, ele não para, é o tempo todo fazendo coisa, mexendo o corpo. Ou será que o meu filho tem um perfil mais criativo, ele gosta de observar as coisas, de criar coisas, de montar coisas, né? Ou ainda, meu filho é o rei da imaginação. Ele gosta do cachorro virar um outro brinquedo, então ele gosta sempre de pegar aquele objeto e transformar ele numa outra coisa que não necessariamente tem relação direta. Como que eu respondo essas perguntas? Observando o meu filho. Que brinquedos ele gosta? Do que ele gosta de fazer? Quando eu sei todas essas respostas, fica muito mais fácil para eu pensar o que fazer com o meu filho sem aula. Quando as crianças estão em aula, mesmo que em aula online, a gente garante alguns períodos da rotina deles, o que é muito importante. Na ausência da aula, não dá para a criança, ficar o dia todo totalmente solta dentro da nossa casa, porque realmente isso vai trazer muita dificuldade para a gente trabalhar, se a gente tem que trabalhar, e perigo, porque a criança muito, muito solta, a gente sabe que acaba aprontando alguma coisa, não é verdade? Se o seu filho é adolescente, essa questão do perfil, você vai precisar provavelmente lembrar de algo que ele fazia, para você talvez encaixar nessas propostas. Mas eu vou falar um pouquinho também sobre o que fazer com os nossos filhos adolescentes nesse período, para que eles não passem o dia todo, de repente, jogando, caso isso seja um incômodo da família. Então, a partir do momento em que eu descubro qual é o perfil que o meu filho tem, eu consigo saber o que propor. Então, se eu tenho um filho com um perfil motor, o que eu posso propor dentro da minha casa, né? Então, se é um apartamento ou se é uma casa, que possibilidades que o meu lar tem de propor desafios motores? Eu moro dentro de um apartamento. E outro dia eu tenho um filho com perfil muito motor, né? Então, o que a gente tem feito? Brincadeiras motoras. Então, brincadeiras de desafios, brincadeiras de pistas, brincadeiras de pular obstáculos, circuitos. A gente tem feito para ele propostas nesse sentido, para que ele possa ser acolhido no seu jeito de ser, né? Para que a gente não fique o tempo inteiro, para. E aí, qual que é o benefício quando a gente entende o nosso filho e propõe para ele algo que está adequado a ele? As crianças se acalmam. Então, não precisa ser o dia todo. Se eu estou de férias, eu posso organizar em que momentos eu vou estar com o meu filho. Mas se eu não estou de férias, mais do que nunca eu vou ter que organizar esses momentos. Então, eu preciso pensar quais dessas propostas ele pode desenvolver sozinho, qual ele não pode, né? E como que eu consigo me encaixar. Se eu consigo me encaixar um pouquinho depois do horário do almoço, ou se um pouquinho antes do horário do almoço é mais tranquilo, para que eu possa estar com o meu filho e realizar com ele algumas brincadeiras. Então, a criança de perfil motor, as brincadeiras que a gente tem é circuito, criar coisas no corredor se a gente mora, então a gente pode colocar fita crepe, a gente pode colocar elástico, né?
Podemos, com as caixas que às vezes chegam do mercado com compras, né? A gente pode propor para eles também alguns desafios de brincar, de se esconder, de pôr coisas embaixo para poder pular. Então a gente vai ter que pensar em propostas que atendam a essa característica. Se o meu filho tem um perfil mais explorador, o legal é a pergunta: o que isso pode virar? Né? Então, vamos explorar, vamos pensar que possibilidades uma caixa me dá. Muitas. Eu posso transformar essa caixa num brinquedo, eu posso usar essa caixa como apoio de uma lanterna que ilumina alguma coisa e eu faço um contorno daquele desenho. Então, as possibilidades que um brinquedo me dá. Isso vai fazer com que o meu filho se envolva, com que o meu filho esteja ali e, consequentemente, aproveite também as suas férias. Se eu tenho uma criança de perfil criativo, o ideal é oferecer para elas vários materiais, para que ela possa realmente criar, né? Para que ela possa pensar, para que ela possa criar. Coisas que são às vezes um brinquedo, ou às vezes só criar, mexer, misturar, estar ali experimentando. São crianças normalmente que adoram experimentar. Claro, fazer culinária, né? Algumas outras propostas junto dos pais, dependendo da idade, também vão ser muito bem-vindas. Agora, se o meu filho tem um perfil mais de fantasia, de gostar de ficar imaginando coisas, o que eu posso oferecer para ele é realmente a possibilidade de entrar neste mundo, de estar com ele neste mundo. Então, se ele gosta de ler livros, se ele gosta de fantasiar em cima de algum brinquedo, é aquele momento em que eu reservo para entrar com ele nessa brincadeira, para fantasiar junto com ele. O mais importante para esse momento de férias em isolamento social é a gente conseguir realmente momentos onde a gente se envolva com o brincar do nosso filho, pois eu tenho certeza que se vocês conseguirem isso, eles vão ficar mais tranquilos e, consequentemente, vocês vão conseguir trabalhar e tudo na nossa casa fica mais leve. Agora, os adolescentes já é uma outra coisa, porque eles normalmente não gostam de brincar, né? Alguns ainda gostam de jogar jogos e aí a gente pode olhar para esse perfil que o meu filho tem e pensar em que jogos ele pode curtir. Então, se é um jogo mais de estratégia, se é um jogo que tem aí alguns desafios motores, até para os menores tem jogos que cabem nisso. Se é um jogo que vai desenvolver mais habilidade de atenção, então eu posso pensar em tudo isso. Se é um adolescente já com 15, 16 anos, nem sempre eles gostam de jogar. E aí a dica é: entre no mundo dele, assista uma série com ele, assista um vídeo com ele, jogue com ele, né? Se permita ter alguns momentos do seu dia para estar com o seu filho. Nem sempre eles aceitam logo de cara, mas às vezes, conforme a gente vai construindo esse caminho, a gente consegue estar com os nossos filhos e garantir para eles férias diferentes em isolamento social, tá bom? Espero que tenha trazido aí para vocês uma luz de possibilidades de brincadeiras. Tchau, tchau, até a próxima!